Começamos? Tamo live. Francisco, Que bom. tamo junto, hein? Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, cara. Obrigado mesmo. Eu confesso que eu tô... Cara, dado o seu currículo, eu queria até fazer uma introdução, tá? Tipo, formal. Normalmente é bem informal, mas... Cara, você tem um currículo extenso, eu acho até legal, porque eu acho que a conversa hoje vai ser muito direcionada para pessoas, talvez com famílias, né, com grandes fortunas que estão procurando formas de investir esse capital de uma forma mais inteligente. Hoje tem muitas dúvidas sobre o investimento em impacto, principalmente pela falta de métricas e frameworks que direcionam o SROI, né, o Social Return of Investment, o Return of Investment de investimento em impacto. De fato, a gente não tem um conhecimento sobre valor econômico, sobre impacto no modo geral, né? Eu acho que tem várias teses que estão surgindo, mas eu estou muito curioso para saber mais sobre a tua história e tuas teses, a forma que você está enxergando o mercado. Né? Então, rapidinho, só para te apresentar. O Francisco é economista formado pela Universidade Federal do Ceará e com MBA em Inteligência de Mercado pela St. Paul, em São Paulo. Possui expertise em M&A, fusões e aquisições, private equity, gestão empresarial e governança corporativa, com foco no mercado de médio porte. Trabalhou em mais de 80 projetos de consultoria organizacional, com foco em gestão de rotinas e transformação cultural. Experiência como executivo de large cap, com formação em varejo e precificação. Foi sócio de uma empresa de inteligência de mercado, focada em pesquisas de mercado com metodologias quantitativas e qualitativas. Cofundador de uma firma de private equity baseada em uma tese de investimento disruptiva na região Nordeste. Atua como membro do conselho em empresas nordestinas e lidera projetos em consultoria estratégica, com serviços em estruturação de dívidas e M&A. Professor de cursos de pós-graduação na Universidade de Fortaleza, colunista de economia e negócios no jornal O Otimista, atualmente é sócio administrador da Astor Capital, um multifamily office que gerencia mais de 1,5 bilhão de reais para famílias nordestinas. Cara, primeiramente, qual é o filme que toca na tua cabeça quando eu faço essa listagem? Assim, tipo, cara, como que é refletir sobre toda essa carreira, o que que você pegou, né, acumulou em termos de bagagem, como que você se sentiu enquanto eu estava lendo essa lista? Olha, Thais, primeiro obrigado pelo convite. Queria mencionar aqui que a todo momento que eu vejo a Magic, né, até estava conversando aqui fora do ar sobre a participação de vocês no Web Summit. Eu vi seu pitch e o seu speech totalmente em inglês, que é quase uma língua nativa para você, mas dentro de um ambiente internacional como aquele, me impressionou muito a evolução, não só da Magic, mas pessoal, né, como empreendedor. Obrigado. Então, quando eu vejo essa história toda, né, que começou aí há quase 15 anos, talvez se eu tivesse lá atrás, né, logo após sair da faculdade, primeiro que eu escolhi um curso totalmente desafiador para mim, principalmente fora do eixo São Paulo, fora da Faria Lima, né? Mas sempre tentei fazer algo diferente do que a maioria ou a média do nosso mercado poderia fazer. Então, quando eu olho para trás e tento me projetar 15 anos para frente, eu acho que a gente já conseguiu muito mais do que eu imaginava. Então, eu vejo muita coragem nessa trajetória, porque acho que não só a minha trajetória, mas a sua, que é muito inspiradora. Eu acho que a gente faz as coisas muito mais por propósito, depois pode vir a recompensa, mas quando você fala de, cara, vamos trazer o mercado de capitais para uma região que tem uma fortuna interessante, tem um gap de educação, mas que precisa de alguém para fazer o start disso, né? A vanguarda, ela é importante, ela dói, né? Mas a visão de longo prazo eu acho que permanece. Ainda está longe, acho que nós somos jovens, talvez uma geração muito próxima, mas é engrandecedor ter toda essa conquista, né? E olhar para trás e os quick wins que a gente vai tendo e vão motivando cada vez mais. Acho que um pouco da nossa conversa aqui vai passar pelas oportunidades que a gente tem
dentro desse mercado e do projeto em si da Magic, que eu acho que está aqui para representar vários outros projetos que existem já no mundo e no Brasil e outros que vão surgir com vários empreendedores que estão escutando a gente. Mas o dado importante é que o nosso mercado de capitais é muito pequeno, né? A gente deve ter aí 400 empresas listadas, se a gente for usar parâmetro de B3, nossa única bolsa, enquanto os Estados Unidos eu devo ter aí 5 mil, né? Então estou falando de aproximadamente 10 vezes, né? Então tem muito para crescer, tem muito para desenvolver. Então o que a gente fez até agora é muito pouco frente à história que a gente pode construir, né? Muito legal. E é muito isso, é um início, né? Ontem, inclusive, eu estava com o Mário Chadi, que é um grande empreendedor, né? E ele estava me falando sobre um encontro que ele teve em Yale, que falou muito sobre, né, gestão de impacto em grandes empresas e tudo mais. E, de fato, não tem um consenso geral sobre metrificação de impacto para facilitar o entendimento sobre investimento e impacto. E ele estava me explicando que, cara, o que mais falaram para ele é, cara, só faz, começa. Você vai errar, mede tudo, para você ter inteligência de dados para tomar decisões mais efetivas. Assim, cara, hoje quais são os critérios de investimento, impacto especificamente, mas também se quiser explicar sobre investimento no modo geral, também estou curioso também. Legal. Thais, eu acho que a gente tem um amigo e um inimigo no Brasil chamado CDI. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Todo projeto alternativo, todo projeto ilíquido, que olha mais para o longo prazo, que tem taxas mais atraentes, aí eu estou falando 100% de retorno, né, ao investimento que o investidor vai olhar, uma família, ao montar o seu portfólio. O que é um CDI para alguém que talvez que não conheça? O CDI hoje é um negócio que existe apenas no Brasil, né, uma referência basicamente ali da indexação da taxa Selic, né, que é a taxa básica da economia. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Hoje no Brasil, pelas altas taxas de juros que a gente tem historicamente, então se você pegar aí desde a história do Plano Real, eu tenho o CDI batendo praticamente todo e qualquer outro tipo de investimento. E eu estou falando de um risco basicamente, o risco Brasil. E aí não vamos entrar em mérito de política ou de, enfim, segurança jurídica, que é muito questionado aqui no nosso país, mas o Brasil tem investimento seguro quando eu falo de tesouro, né? Quando eu falo, enfim, de investimentos ali que não são variações dentro da sua marcação de preço, até porque a gente conhece o Brasil, então é mais fácil investir no Brasil. Então, quando a gente olha para investimento de impacto, quando a gente olha para investimento em venture capital, private equity ou até outros tipos de investimentos que são não usuais, vamos chamar assim, são alternativos, o convencimento de qualquer investidor para tomar esse tipo de risco frente a um CDI com um risco muito menor é difícil. Óbvio, ele fala, cara, eu tenho esse dinheiro aqui, então, claro, cara, vou botar aqui, ter o retorno garantido. Exatamente, é um trade-off que ele vai falar, putz, mas eu tenho que ganhar muito, eu tenho que ter uma segurança, né, muito maior. E aí quando a gente fala de métrica, né, primeiro que existe uma necessidade de evolução educacional. E aí eu acho que boa parte da minha missão hoje de falar aqui para vocês, do ponto de vista das famílias empresárias, que hoje eu me relaciono dia a dia, é que nós estamos em um momento de transição, e isso é muito positivo. Eu acho que depois a gente vai comentar, mas a gente deve se conhecer talvez há 4 anos atrás. Eu me lembro que em época de pandemia a gente teve o primeiro contato. Eu vejo que o mundo está totalmente diferente para o investidor 4 anos depois, que se a gente for falar de longo prazo é pouco tempo. Sim. E essa realidade está cada vez mais contundente na cabeça do investidor. Ou seja, primeiro, antes de falar da métrica, eu tenho que vencer o custo de oportunidade do Brasil, que é o CDI. Depois eu tenho que vencer a educação da família para entender que, independente do retorno, eu tenho que ter give back, eu tenho que ter propósito, eu tenho que ter impacto dentro desse ecossistema, independente do retorno, e dando retorno, sim, também. E as métricas, né, eu imagino que, primeiro, hoje o que a gente olha é valor da família, virtude. Então, toda família que a gente começa a trabalhar, eu faço um assessment. E eu falo, cara, qual é a tua crença? O que tu acredita? O que tu quer mudar? O que tu quer transformar? Porque, cara, patrimônio por patrimônio, que eu trabalho já tem muito. Obviamente, quer perpetuar isso para as próximas gerações. Então, valores são importantes, né? Virtudes. Então, tem alguém que olha mais para meio ambiente, tem alguém que olha mais para a transformação específica de um setor, tem alguém que fala que é agnóstico, mas, cara, veta qualquer tipo de investimento em um setor específico porque acha que aquilo é muito prejudicial ao mundo. E depois a gente fala de métricas mínimas para atingimento de retorno. Hoje eu acho que são esses 2 parâmetros. Então, vencer o CDI, vencer a educação, fala sobre valor que a família e crença que ela acredita.
E depois a gente fala um pouco de retorno, porque isso acho que não dá para deixar de falar. Mas assim, eu, eu imagino que tem meio que quase dois perfis de investidores, né? Eu acho que tem um pessoal mais tradicional, que está ali para retorno financeiro. Talvez essa galera até tenha um entendimento que o SG, crédito de carbono, tem tendências de mercado mesmo, o potencial, tem muitos estudos e de fato números que comprovam o crescimento desse mercado ao ponto de qualquer investidor tradicional querer investir no impacto no modo geral. E eu imagino que tem uma galera que sabe que vai ter dinheiro para sempre e de fato quer trazer mais propósito para esse investimento, principalmente com herdeiros, né? Eu acho que vem de uma outra geração. Então, como que é? De fato tem dois perfis de investidores, como que você guia eles nesse sentido, né? Perfeito. Eu acho que a sua percepção ela está 100% correta, tem fundamento esses dois perfis. Hoje, o prazer que eu tenho de estar perto de famílias que são multigeracionais e, em sua maioria, pelo menos as que eu tenho convivência, são famílias jovens. O que eu quero dizer normalmente, primeira geração é de um patriarca ou matriarca self-made e que construiu, e a segunda geração, até terceira, né, dependendo do tamanho e do tempo da família. Tudo. É um monte de playboy que fica gastando dinheiro do papai. Mas eu acho que a primeira geração ela tá, e aí são os baby boomers ali, vamos chamar, né? A turma que está ali, né? Que nasceu próximo à Segunda Guerra, enfim. O pessoal que nasceu ali em 60, algo assim, que em sua maioria ainda está no seu vigor de trabalho, mas já construiu muita coisa. E essa turma, sim, ela olha um pouco mais para retorno, ela tem ainda a dificuldade de entender um pouco do investimento de impacto, mas eu já vejo uma área do impacto que essa turma já olha muito, Thais. Eu queria levantar essa bandeira, porque o trabalho da Magic também tem um pouco a ver, né? Assim, vamos pensar nos projetos de vocês que têm relação com limpeza de praia, tá? E esses resíduos podem gerar energia, vamos chamar assim. Então, um ponto que a geração mais antiga, mais velha, está vendo é transição energética já. Então o Brasil tem uma necessidade de mudar, né? Essa matriz está mudando. Você pega a hidroelétrica, tem um baita investimento necessário, então é um negócio inviável. Você pega a eólica ali também, né? Com seus questionamentos. Você pega solar, que hoje talvez seja o hype, né? Então essa turma já olha muito, e a gente está falando de impacto também, né? Essa turma já olha muito para a transição energética. E quando você fala de resíduo, transformação disso, enfim, né? Eu acho que tem um pouco a ver também com a tese da Magic, tentando fazer o paralelo. E as gerações novas já é uma cabeça diferente, né? Então, olha para o retorno, já entende o mínimo que precisa para aquele portfólio perpetuar, né, o patrimônio para as próximas gerações, mas já tem muito mais propósito. Por quê? Pode ser que seja hedonista, tá? Pode ser que seja playboy, olhe, enfim, não é tão workaholic quanto o pai foi, mas já tem uma internacionalização mais cedo, abriu muita cabeça como você abriu lá fora, enfim, estudou mais, né? Teve disponibilidade de estar mais na academia. Então, esses dois perfis são exatamente o que você falou, sim, dá pra gente perceber claramente. Então, muitas vezes, é o filho que traz para a família as transições de portfólio para ter um olhar mais para impacto. E muitas vezes sem perder rentabilidade, né? E tem choques culturais entre as gerações? Com certeza. Umas né? porradas ali entre as famílias? Tem. O que a gente gosta de fazer é, cara, cada um do seu quadrado, vamos ver o seguinte, começa o teu portfólio, né? E aí vamos trazer o bem que esse portfólio está fazendo para o mundo, e o retorno. E aí depois a gente apresenta para a família, né? Então, eu posso fazer aqui um teste no teu portfólio, tem um conflito geracional, tem um conflito de ideias, né? Tem, enfim, um momento ali de discussão ferrenha que a gente precisa amadurecer para a família entrar, mas muitas vezes, antes de trazer o investimento para a família, ele pega a carteirinha dele lá, menor em termos de patrimônio, ou a liquidez que ele tem ali, gerada do negócio que ele tem, às vezes é até empreendedor também, como pai. E ele fala, vou investir na Magic. Vou investir na Magic, eu quero ver o trabalho lá da turma. E aí depois eu vou trazer e vou falar, se tiver outra rodada, vamos entrar, família. Ou então vamos investir em outros negócios agora com cheques maiores. Então, esse conflito existe, mas é saudável.